coletivo de 5 pessoas falando sobre sexualidade e saúde. Ana Luísa Fanganiello, psicóloga, mestre em sexualidade feminina. Se permitir se erotizar, se permitir ter desejo, se permitir buscar coisas novas, outras fantasias, sair do padrãozinho. Bernardo Rai, médico psiquiatra, professor e trabalha com a saúde mental da população LGBTQI+. É possível ter uma vida sexual saudável sem seguir normas e padrões estipulados pelos outros. Tereza Imbiruçu, médica ginecologista e obstetra. A sexualidade não é sinônimo de coito. Não se limita à presença ou não de sexo, de orgasmo. Marina Zanetti, psiquiatra e sexóloga. E na verdade todo mundo tem algumas fantasias que não necessariamente precisam estar sempre relacionadas ao outro como um todo. E que isso é individual, é algo que faz parte da natureza humana. Rafael Zene, psicólogo, sexólogo e educador sexual. Todo mundo tem um fetichinho, todo mundo tem uma vontadezinha. Eles são o Coletivo Ser. Olá a todos, todes, tudes e quem mais vier. Hoje a gente tem como convidada a Nina, que é fisioterapeuta pélvica, e a gente vai falar sobre pelvis. E eu sou Ana Luísa, psicóloga, psicodramatista e sexóloga, e estamos aqui no Coletivo Ser. Rafa? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Zene, sou psicólogo, sexólogo e educador sexual, e estamos aqui para falar e mexer a pelvis, então. Marina? Eu sou Marina, sou psiquiatra. É uma honra receber a Nina, amo a Nina. Fica aí com a gente para saber mais sobre o que falaremos sobre pelvis. Tereza? Sim, não sei. Oi, eu sou a Tereza Imbiruçu, sou médica ginecologista e obstetra e atuo na área da sexualidade humana. Também estou super feliz de receber aqui a Nina, que é nossa parceira lá no Projeto Afrodite, e eu acho que vai ser bem legal. Olá! Sou Bernardo Rai, sou psiquiatra, trabalho com saúde mental e sexualidade. E estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, clima de deserto, 15% de umidade do ar. Beijo, Terenos! Beijo aqui da Uana! Beijo, Terenos! Beijo aqui da Uana! E beijo, Nina! Muito obrigado por participar. Beijo, Nina! Nina, se apresente. Mas dá pra ver meu cabelo voando no ventilador? Dá. Maravilhosa, tá uma coisa Beyoncé. Gostei de Beyoncé, ó. Mas quem tiver no podcast, depois procura, porque tem uma coisa assim, Beyoncé da Nina, esvoaçante. Olha. Mega sexy. Ah, sim! Quem tá só ouvindo não tá vendo meu cabelo, verdade. É. Eu tô aqui com os meus cabelos esvoaçantes, feliz demais de receber esse convite para falar um pouquinho sobre a fisioterapia pélvica para vocês aí, com foco na sexualidade, né? Eu imagino, mas a gente pode falar sobre o que vocês quiserem também. A Nina é tão de casa que a gente, no começo, ficou pensando dela se apresentar, ela começar o podcast já se apresentando, né? Porque já é íntimo o negócio aqui. A intimidade é um caminho sem volta. A gente achou que seria de bom tom, pelo menos, falar: oi, Nina, né? Oi, seja bem-vinda. Né? Seja bem-vinda, Nina. A gente achou de bom tom. Sabe aquele tipo de convidado que vai na tua casa e pede um copo d'água e você fala assim, pega lá no armário. É a Nina. É mesmo, né? E conta pra gente, ela mexe nas coisas? Mexe tudo, abre a geladeira, fala que não tem nada pra comer. É uma coisa de louco. Fala um pouquinho, Nina, do seu trabalho, como que você faz. Eu tenho uma formação em fisioterapia ginecológica pela Unifesp, mas a gente fala, assim, esse termo aí, né, fisioterapia pélvica, porque hoje eu acabo atuando com diversos públicos, né? Mais com o público feminino, mas como a nossa atuação é a fisioterapia pélvica, trabalha nessa região pélvica, a gente consegue atender aí todas essas demandas, né? Não só de doenças, mas de situações que a gente precisa fazer essa abordagem pélvica, tá? Então pode ser uma gestante que precisa fazer um trabalho, um parto normal.
pode ser um homem, né? A gente vai conversar sobre diversas situações que a gente pode trabalhar, a pelve masculina, a pelve feminina também. Homem cis e homem trans, né? Homem e cis, mulher cis, mulher trans. Também a gente atende criança, né? Tem um público infantil, uma demanda de uropediatria também. Mas acho que hoje o meu principal foco aí, trabalhando há 5 anos no Projeto Afrodite, eu tenho, acho que uma demanda maior aí de trabalho em disfunções sexuais femininas, né? De mulheres cis. Minha maior demanda é com mulheres cis, sim, e heterossexuais, né? Mas agora no ambulatório a gente está recebendo mais mulheres homossexuais também. E, enfim, o nosso trabalho só vem crescendo, né? Eu acho, assim, a fisioterapia pélvica é muito nova, então a gente está descobrindo várias formas de trabalho e de atuação em diversos públicos. Aí a gente tem recebido demandas diferentes, tá? Mas a Nina, pelve, diga. Fale uma coisa aqui para nós. Aonde fica a pelve? Isso, eu vou falar onde fica a minha, tá? Eu não sei de vocês. Não, é porque vareia, né? Vareia. A minha eu acho que fica perto do umbigo. Do umbigo. Né? Não sabemos. Então, a pelve é formada pelo final da coluna vertebral ali, então o nosso osso do sacro, né? E o cóccix ali no finalzinho. Então, atrás a gente tem esses ossos. Aí na lateral a gente tem esse nosso osso aqui, né, da bacia, tipo a pelve é a nossa bacia, tá? Então tem esses ossinhos laterais, né, e forrando a nossa pelve, na frente a gente tem o osso do pubis, né, e forrando a nossa pelve a gente tem um conjunto de músculos e fáscias e ligamentos que a gente chama de assoalho da pelve, então é como se fosse o chão da pelve, que aí sim é a nossa maior atuação como fisioterapeuta pélvico, né? A gente vai cuidar desse músculo, que ele acaba sustentando todos os órgãos que estão ali dentro da pelve. Então é como se fosse a nossa bacia mesmo ali. Aquele buraco da bacia tem um tampão de músculo, é isso? Exatamente. Esse vão, né, da bacia é forrado ali por músculo, fáscia e ligamento. Isso é bem legal quando você explica, Nina, porque, por exemplo, algumas vezes, em algumas situações, que a gente vai explicar, né, para paciente que tem músculo ali ao redor da vagina, não é raro alguém virar e dizer assim, mas tem músculo aqui, né? Então, assim, eu nem sabia que eu tinha músculo. Né? Eu nem sabia que eu tinha músculo, né? Isso a gente descobre também fazendo pilates, viu? Porque você descobre músculos que você viu na anatomia na faculdade e esqueceu que existia. Tem uma coisa disso, tem uns musclinhos que doem. Horrores. E aí, eu queria que você falasse um pouco isso, assim, essa musculatura que a gente tem ao redor da vagina e ao redor do ânus, ao redor do pênis, né? O que esse assoalho pélvico, esse forro muscular tem a ver com esses órgãos genitais e com o ânus também, né? Por que vocês estão dando risada? Vocês ficam com um sorrisinho assim no rosto? É bonito. É pra ficar mais, tipo... Ai, gente, é que tá todo mundo pensando em uma forma de zoar a Tereza, entendeu? Porque às vezes a Tereza assim, de zoeira na verdade. A gente fica aqui, assim, matutando. Qual vai ser a próxima? E uma pitada tem de três funções aqui. Tem 3 funções aqui. Uma é prestar atenção no que você tá falando. Obrigada. Segunda, pensar em perguntas interessantes sobre o que você está falando. Que o público faria. Terceiro, como zoar a Tereza. Então... Quando a Tereza faz as perguntas, a gente já fica pensando assim, tipo, vamos zoar ela e pensando nessas outras 3 coisas ao mesmo tempo. Por isso que a gente fica assim, ó. Não, eu tô sacando, mas o importante é eu não ser o foco da zoação. Não, você tá tranquila. Não, você é convidada, né? Lembra? Tá, convidada. Bom, então assim, o que acontece com esse músculo? Como ele vai se prender, gente, ele parece uma rede ali forrando a nossa pelve. Então ele se prende na frente, no pubis, cadê minha mão? Atrás, no cóccix,
E do ladinho, assim, ele se prende também nos nossos isquios, né? Esses ossinhos que a gente tem aqui no bumbum, tá? Então ele fica presinho ali, né? E aí acaba passando por ele, então, a uretra, na mulher a vagina e o ânus, tá? Então, o que acontece? Quando na tem... mulher ou no homem trans também, né? O ânus de todo mundo. Só concorda, não precisa parar pra pensar muito. É isso. Desculpa. Desculpa qualquer coisa, viu, Nina? Olha, todo mundo tem cu, Ana. Era isso que eu queria falar. Não, mas eu pensei na vagina. A vagina de quem fizer a vagina, de quem quiser fazer uma vagina. Exato, quem quiser fazer ou quem tiver vagina. Exato. Uma neovagina ou uma vagina já antiga. Aí, o que acontece? Esses músculos vão, então, participar da continência, né? Então, segurar o xixi, segurar o cocô. E eles vão participar também, eles precisam estar saudáveis para segurar tudo isso, sustentar esses órgãos durante o repouso, né? Então, na nossa vida normal, são eles que ficam ali sustentando, né? Útero, bexiga, intestino. Aí, quando a gente, por exemplo, tosse, né, são eles que dão uma segurada ali para não escapar o xixi, não escapar o cocô, tá? Mas eles também precisam ter uma funcionalidade adequada para relaxar e soltar esses conteúdos. Então, eu vou lá no banheiro, eu relaxo, aí solta o xixi, solta o cocô. E aí, como eles estão ao redor ali da vagina, a participação deles é fundamental na relação sexual, né? Precisa ter um tônus adequado para permitir uma penetração e também ter um tônus adequado para ter essa sensação vaginal, né? Então não pode ser nem uma vagina muito apertada, ali, um músculo muito tenso e nem um músculo muito laceado, né? Frouxo, para não ter essa sensação vaginal, tá? E aí eles participam, tem outras formas também no homem, eles participam do mecanismo de ereção peniana, né? Então essa pressão que os músculos exercem vão fazer segurar o sangue ali no pênis, também no clitóris, também tem ereção do clitóris, né? Então é um músculo que, assim, não pode ser subestimado, apesar dele ser pequenininho ali, né, dele estar só nessa região, ele tem funções importantíssimas. Se a gente for pensar até na psicologia, quando a gente estuda a parte do desenvolvimento, né, humano, do psicodesenvolvimento humano, é tão importante que tem toda uma fase freudiana sugerida que fala, na realidade. E aí o motivo da minha risadinha, eu não consigo me acostumar com assoalho pélvico. Me vem um negócio Santa Cecília com uma samambaia. É isso. Assoalho, né? É isso, uma Cláudia Ohana com uma samambaia, assim, uma coisa. É isso que me veio na cabeça. É por isso que eu tava dando risadinha. Mas se a gente for pensar, gente, é tão importante que, gente, vamos pensar a importância. A gente só não, desculpe o português, não mija e não caga nas calças, né? A gente consegue receber para o prazer sexual. E quando a gente fala da parte de sexologia, é a região normalmente bastante comprometida fisicamente, mas com forte fundo emocional e psicológico, né? Uma pelvis mal administrada, gente, acaba com a vida de uma pessoa. Exatamente. Nossa, pensa comigo. Uma pelvis disfuncional é uma sexualidade disfuncional. Adorei, Rafa. Gente, eu tava aqui procurando. Eu acho que é isso. Tava aqui procurando alguma coisa pra falar e achei. Sabe quando a mulher prende o pênis do homem? Eu dei um Google aqui, ó, veio esse nome chupitar. Vocês já viram isso? Não. Chupitar. É quando a vagina segura o pênis, assim. Isso, A vagina dentada, tipo isso. Isso, a vagina dentada. É porque, assim, na verdade, a gente tem esse músculo na parte superficial, ele aperta. E a parte mais profunda suga, né? Então a gente usa esse termo de sugar. Aí, claro que tipo, no pompoarismo, nessas coisas assim, acaba tendo esses nomes, né? De chupar, chupitar, sugar, porque é exatamente a função do músculo. Ele aperta e suga. E não dá pra fazer isso com ânus?
Com anos também. Na verdade, a anatomia ali é um pouco diferente, né, no canal anal, porque na vagina, como tem essa curvatura, acaba fazendo essa sucção. O canal anal vai apertar mesmo, né? A gente avalia o canal anal mais de aperto mesmo. Mas ele tem um tônus muito mais elevado, né? Do que o canal. Mas ele não chupita. Não, ele só pita. Ele não pita. Entendeu? Acho que pode ficar assim, não sei, sim. Ô, Nina, aproveitando que você falou esse termo pompoarismo, fala pra gente assim, o que é o pompoarismo e o que é diferente de uma fisioterapia pélvica, porque muitas vezes quando eu falo assim, seria interessante você procurar uma fisioterapia pélvica, né, quando eu indico, quando eu falo. Então, às vezes, a primeira ideia que vem da paciente é pompoarismo? Eu posso fazer um curso de pompoarismo? Então, o que é? Eu mesmo já fiz um curso, né? Eu fiz um pompoarismo, eu já sei, eu não preciso. É que assim, na verdade, o pompoarismo é uma cultura, né? Uma tradição aí desses movimentos aí que associam o movimento do assoalho pélvico com outros movimentos da pelve, né? Então, realmente tem esse trabalho de coordenação motora do assoalho pélvico, só que ele é padronizado, né? São movimentos assim, se você entrar na internet, você vai ficar tentando reproduzir. Mas, primeiro que, foi o que a gente comentou, né? A gente nem sabe que existe esse músculo. Então, muita gente não sabe nem contrair corretamente esse músculo. Esse já é o grande perigo de você olhar uma coisa na internet e tentar reproduzir em casa. Então, na fisioterapia, a gente faz uma avaliação e faz um programa de fortalecimento, de reabilitação, baseado na condição daquele músculo, né? A condição que a gente encontrou no dia da avaliação, a gente vai reabilitar individualmente, personalizadamente, né? Então vai fazer uma reabilitação. E aí, lógico, depois a gente pode treinar os movimentos ali do pompoarismo, né? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por exemplo, assim, uma paciente está com incontinência urinária, ela vai querer fazer um pompoarismo. É a mesma coisa eu, tipo assim, eu tive um rompimento muscular, uma ruptura muscular. Eu vou para fisioterapia ou eu vou para academia, sabe assim? É tipo isso, precisa primeiro reabilitar o músculo individualmente, não é só contrair, esse é o grande perigo, né? Não é só fortalecer, às vezes o músculo precisa de um trabalho de relaxamento, para daí, no último passo, no último momento, a gente trabalhar a coordenação dele e essas coisas todas, né? Então, o pompoarismo tem a função dele, mas não tem nada a ver com a fisioterapia pélvica, na verdade, sabe? Assim, nesse sentido de reabilitação, tá? Por isso o perigo de fazer um curso de pompoarismo. Só que, claro, que é muito mais atraente, né? Ter isso que a gente fala para as pacientes. Quando elas entram na internet, elas veem fisioterapia, assoalho pélvico, reabilitação para incontinência. E no pompoarismo tá lá, propaganda de tenha mais prazer, tenha prazer na cama, então é claro que ela vai querer fazer o pompoarismo ao invés da físio, né? Então são questões até de propaganda, de marketing e tudo mais, sabe? Mas enfim, precisa avaliar esse músculo. Eu ia fazer a comparação, então, aí só para polemizar um pouco, é a comparação de uma psicoterapia bem feita e coach, né? Então, exato. Para mim ficou claro isso, né? Exatamente. Então, ou a nutricionista, né? Acho que o nutricionista passa muito por isso, né? Você vai numa consulta com a nutricionista, você vai ver uma dieta na internet. Enfim, é padronizada, pele para todo mundo. Você pode tentar, mas não pode não ser adequado para você, né? Uhum. E aí, deu certo? Falei legal? Por que vocês estão com essa cara assim? Não, é porque tem um barulho, o barulho continua. Eu acho que alguém tá com o celular perto do computador. Eu peguei um pouco da fala do B, do perigo também que oferece esse tipo de trabalho sem metodologia, sem estatística, sem estudo em cima. Não é enfiar a bolinha lá e ficar apertando. Isso pode ser muito perigoso. Isso pode ser muito perigoso. Tá aí chupitando tudo, né? Tudo por aí, não dá. Não dá. E assim, Nina, você acha que toda mulher, toda pessoa com vagina, né, mereceria uma avaliação?
Ou só quando tem algum sintoma, ou só quando alguma coisa surge? Ou quando você trabalha num ambulatório que tem fisioterapeuta pélvica e você resolve o que você vai fazer? Eu acho que todo mundo deveria conhecer essa região e cuidar bem dessa região. Se para isso for necessário a ajuda de um fisioterapeuta, uma avaliação fisioterapêutica, ótimo, né? Para isso que o fisio serve, enfim, para te conduzir nesse sentido. Mas nem todo mundo vai precisar de ajuda de um fisioterapeuta. Tem gente que se relaciona muito bem com a pelve, conhece o seu músculo e trabalha isso e ok, né? Mas o ideal é cuidar dessa região. Como que cuidaria? Assim, o que você daria de dicas? Então, sabe o que eu vejo, assim, principalmente aqui no Brasil, né, que a gente tem essa nossa cultura bem... Fala aí, Ana, as nossas palavras da nossa cultura, para definir a nossa cultura. Tosca. Não, tô brincando. A nossa cultura é ótima. Né? Uma cultura coercitiva, talvez. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um lado que finge que não é. Isso! É importante também quando a gente conversa sobre a sexualidade, porque existe uma coisa que é o explícito. Então, o explícito é como se o Brasil fosse, se os brasileiros todos fossem muito livres e muito libertos, mas no fundo não é, e é uma cultura extremamente conservadora. Então, uma falsa liberdade, uma falsa possibilidade de progressos e explorar o próprio corpo e as vivências. Isso, é uma falsa... Só uma coisa, eu falei a cultura tosca nesse sentido, tá? Sim. Porque em tantos outros a gente tem uma cultura vasta, linda e que deveria ser muito bem administrada, né? E, infelizmente, atualmente não é com um presidente tosco. Pronto, falou. O Rafa voltou de novo para ver se está no lugar certo. O Rafa entra só nos momentos. Mas eu tô ouvindo, e é real, mas escuta, gente, o Freud tá avisando isso, já falaram antes, reprimir a sexualidade é poder, é controle, entende? Daí tem uns grupinhos aí que se apropriaram da vida sexual e do ânus alheio, na realidade tem muito mais a ver com política e capital do que necessariamente com, né, porque Deus castiga. Não, é controle, é poder, é controle. Então aí, sabe o que eu vejo? Assim, por exemplo, aqui a gente é um país que tem muito samba, muito funk, muita roda de dança, de não sei o quê, mas eu não posso rebolar livremente, eu não posso ter minha pelve completamente solta como deveria, como eu gostaria. Por que não? Porque eu pago, sim, de puta, de vagabunda, de nananã, e de tá rebolando demais e tal. Então, essa saúde da pelve, ela depende disso, assim, né? É interessante, porque o que eu encontro hoje no consultório são os movimentos em bloco, né? Então, o paciente, eu peço para fazer um movimento pélvico, por exemplo, para uma gestante, ela não consegue, né? Porque nunca trabalhou esse movimento isolado da pelve. Você vai fazer um rebolado, ainda é uma situação constrangedora. Trabalhar isso com uma paciente com vaginismo, por exemplo... Eu sambava na pelve, né? Fortes, né? Questões internas dela, eu trabalhar um rebolado com ela, que deveria ser... É um movimento pélvico, assim como a gente trabalha todas as articulações, movimentos de pescoço, de pé, de perna, de membro inferior, membro superior, quando eu vou trabalhar a pelve, ela tá travada. E aí eu mexo com questões internas. Então, eu acho que um primeiro passo para ter saúde nessa região é a gente fazer a movimentação dela adequada, né? A movimentação que é própria dela. E que já é muito difícil isso, né? Eu lembrei na época que eu tava grávida e que você fez a parte da fisioterapia. Sim. E o tanto que você mandava eu rebolar minha pelve. E era foram vídeos engraçadíssimos, né? Porque ficavam uma coisa bem interessante. Confortável, assim, né? Não é a coisa mais confortável do mundo a gente tá rebolando. É estranho isso, né? Não, era uma delícia. Eu gostava. Eu adorava. E aliás, foi a única vez que eu fiz xixi na calça. Foi nessa época que eu tava grávida, meu assoalho pélvico estava mais forçado ali e, né, espirrei e saiu. Sim. Mas pode falar, Bernardo. Não, o que eu ia perguntar é que, assim, quando a gente fala de saúde, normalmente o que vem de pronto na cabeça é assim, então, a fisioterapia pélvica, o que de problema a gente vai tratar, né?
Então, é sempre assim, psicoterapia, o que de problema a gente vai tratar? Psiquiatria, qual remédio a gente vai passar e o que a gente vai diagnosticar, né? Então, eu queria, se você pudesse falar um pouquinho das questões não patológicas da pelve que a gente precisa, como ser humano, saber e exercitar, como o Rafa disse, para ter uma pelve bem administrada, né? Eu acho que é importante também desvincular essa patologização da pelve, né? Para a gente entender uma pelve saudável mesmo que é possível ser feita. Então, eu acho que eu falaria assim, essa parte, por exemplo, do esvaziamento, né? Essa parte do esvaziamento vesical, né? Então, de bexiga e de intestino. Essa questão dos nossos hábitos diários. Então, eu sempre vou ao banheiro com pressa, por exemplo, né? Isso já é um erro. Eu deveria sentar no vaso das mulheres, né? Enfim, ou fazer uma posição adequada para soltar esse músculo, para o assoalho pélvico perceber que ele pode relaxar e que ele deve relaxar, ele tem momentos para relaxar. Então, eu fazer um esvaziamento da bexiga adequado, do intestino adequado, né? E aí, ok. Então, e aí durante o dia, eu manter, assim, eu trabalhar sempre a minha postura, porque assoalho pélvico é um músculo postural também, né? Então, quando eu tenho bons hábitos posturais, eu também já estou trabalhando a saúde desse músculo. E aí, sempre que eu puder, eu gosto de incluir essas contrações do períneo, né? Eu gosto de incluir nos exercícios diários. Então, se você faz uma academia, ou faz um pilates, ou faz um yoga, o ideal seria incluir um certo exercício aí do períneo nessas atividades físicas, né? Porque a gente acaba trabalhando o corpo inteiro e não o assoalho pélvico, né? Então, ele tem momentos de ser exercitado, mas ele precisa ter um momento de relaxar também. E a própria função sexual, o próprio ato sexual em si, já é uma forma de deixar esse músculo saudável, né? Existem artigos falando desse caminho, né? Então, uma boa função sexual, uma boa atividade sexual faz bem para o músculo. Então, a gente precisa ter uma boa função sexual aí também. Mesmo que para quem não tem sintoma, a gente precisa estar alerta para essas questões, né? Do esvaziamento, da sustentação, da postura, de uma certa contração ali, né? Uma atividade para esse músculo e da função sexual. Acho que seria isso. Eu acho interessante, por exemplo, no grupo, lá no Projeto Afrodite, quando a gente faz um grupo de terapia com mulheres que têm vagina, que contraem muito essa musculatura ao redor da vagina, né? Às vezes uma contração que ela não percebe que tem essa contração, que eu acho legal, tudo isso que você falou da questão fisiológica, né? É que assim, como mostrar que realmente tem esse músculo e que esse músculo funciona. Então, um paralelo que a gente usa geralmente é pedir que a pessoa sente sobre a sua mão, né? Sente em cima da mão e imagine que ela esteja no banheiro fazendo xixi e que alguém chega ali naquele momento e ela precisa prender o xixi, né? Como se ela fosse tomada de susto e que ela precisasse prender o xixi. E essa orientação que a gente dá é exatamente para ela perceber que existe ali aquela musculatura, que aquela musculatura está ali ao redor da vagina, que essa musculatura também é usada no ato de ir ao banheiro, né? Então, é muito legal quando você pede para a paciente fazer isso, que ela percebe em cima, ela sente a contração muscular em cima da mão. Então, é interessante para ela perceber, né? Para a pessoa perceber onde que é essa musculatura que a gente está falando, por exemplo, né? Isso, esse comando de segurar o xixi ou de segurar o pum, né? Para os homens, o comando de segurar o pum também é legal para eles acharem esse músculo. Eu gosto muito de falar que para achar esse músculo para homem, eu gosto muito de falar que é quando você toma aquele susto, que você né, segura o cu, aquele sustinho. Não passa nem Wi-Fi, né? Exato, não passa nada. Tá. É esse músculo que está contraindo, né? O músculo do susto, o músculo do... É isso aí.
E, Nina, eu acho que você falou uma palavra que é super ouvida, pelo menos quando eu estava na faculdade, passando nos estágios de ginecologia, obstetrícia. Eu acho que a Tereza deve ouvir bastante também, né? Que é períneo. Isso, acho que todo mundo já ouviu falar dos mais variados tipos, né, de palavras usadas para falar períneo, né? Né? E você podia explicar para a gente um pouquinho o que é o períneo, afinal? A gente tem, o períneo está no assoalho pélvico, né? A gente fala, dependendo do autor que a gente vai usar, a gente tem essa divisão didática aí, e aí eles falam que o períneo é relativo à musculatura mais superficial do assoalho pélvico, né? Ou então essa região que a gente vê ali quando o paciente está com as pernas afastadas, a gente vê essa região ali compreendendo a vulva, o centro tendíneo, né? A gente tem um tendão entre a vagina e o ânus, que a gente chama de centro tendíneo. Então, é o famoso campinho. Ele tem a consistência de um tendão mesmo, sabe? Bernardo, depois explica por que é o campinho. Ah, tá, o campinho, sei isso. Eu tô bem pleno aqui. Você que levantou a bola do campinho, aí que Isso é piada heterossexual, Ana, não confunde. É uma piada heterossexual, Ana. Não necessariamente. Sim, senhora, o lugar de fala LGBT aqui é de quem? Militância na cara dela! Mas, enfim. Tô brincando, amiga, tô brincando. A gente tá não é necessariamente heterossexual, mas tá bom. Vamos lá. Tá, bicha heteronormativa também. Vamos ao períneo. Tá bom, vamos ao períneo. Volta ao períneo. Aula do períneo. Volta ao períneo. O períneo, então, pode ser essa região compreendendo a vulva, o centro tendíneo e o ânus, então essa região que eu vejo. Ou então, quando eu falo dos músculos ali, só dessa camada superficial do assoalho pélvico, eu também chamo de períneo. Tá? Quando eu tô falando de todos os músculos, aí eu falo de assoalho pélvico mesmo, né? Não é só o períneo. Mas claro que para minha paciente, que ela vem falando que já fez a cirurgia do períneo, né? Aí a gente fala o períneo mesmo. Contrai, prende o períneo, aperta o períneo, né? Que daí ela já entende melhor. Mas queria mais essa parte superficial. E quem tem pênis também tem períneo. Isso, exatamente. Também compreendendo essa região, né, que a gente vê ali na inspeção, do pênis, centro tendíneo e ânus. Uma coisa que eu queria perguntar, até pensando nas disfunções sexuais, Nina. Todas, no sentido assim amplo, não generalizando, obviamente, mas uma grande maioria, acontece e tem uma ligação com uma hipersensibilização ou nada de sensibilização em alguma região do assoalho pélvico, certo? Isso, acaba... não sei se seria essa palavra, o aumento da sensibilidade, assim, mas acaba fazendo o aumento a gente chama de um estado de hipervigilância naquela região, né? E eu acho que por conta disso, pelo ciclo de dor ali, ela fica hipervigilante, então acaba realmente ela prestando mais atenção naquilo, né? E tendo mais essas reações aí da sensibilidade, enfim, mesmo que a sensibilidade em si não esteja aumentada. Mas tem aumento mesmo dessa tensão muscular. Mas nos casos de dor, né, quando tem a diminuição das sensações, a gente pensaria num músculo mais fraco, um músculo mais flácido, tá? Quando a gente pensa nos casos de dor, a gente pensa num músculo mais tenso, mais apertado. Mas isso nem sempre é regra, tá? Mas ela entra nesse ciclo de dor e aí tudo fica aumentado, né? A tensão, a hipervigilância. É até importante você estar falando isso, né? Para até os nossos ouvintes, ou até pacientes, pessoas que frequentam a psiquiatria, quando a gente diz que a ansiedade não é uma coisa só da cabeça e que o corpo responde, tá aí um belo de um exemplo, uma hipersensibilidade numa região do corpo que acaba gerando em muitas das pessoas, daí entra nós sexólogos, né, com a ansiedade de performance, né, com as questões ligadas à psicologia e psiquiatria para encaminhar. Então aí tá um belíssimo de um exemplo de como o corpo responde à ansiedade. Sim, completamente. Quando essa paciente vai para a maca, a primeira coisa que a gente avalia é o comportamento dela na maca, né? Porque tem sinais claros de ansiedade, né, no corpo, é isso mesmo. Como fisioterapeuta, a gente vai avaliar esses sinais do corpo, né, então ela aumenta a frequência respiratória,
né? Ela faz contração de todos os músculos, as pernas tentam fechar, ela aperta ali o períneo, né? Então, esses são sinais de ansiedade. Ela já tá pensando lá na frente que vai doer, que nananã, e já aquilo no corpo. Uma coisa que a gente observa bastante lá no Afrodite é que educação sexual rígida, né, muitas vezes, assim, ao longo de muito tempo, pode chegar em quadros bem exuberantes, assim, e que impedem a pessoa de ter relação sexual, né? Então, e ao mesmo tempo que existe, de fato, uma contração ali, existe toda uma bagagem, assim, de história de vida e de significados que a sexualidade tem e que acaba desembocando num sintoma. Arrasou, Má. Eu ia falar exatamente uma coisa assim, que pegando um exemplo, né, de uma vagina que tem uma dificuldade de ser penetrada, né, quem é que está impedindo essa vagina de abrir? Não é só o corpo e a ansiedade, é a história, é a moral, é a sua criação. Eu lembrei de uma paciente, inclusive, que tinha uma questão que é um vaginismo aí considerável, que tinha uma questão com a avó, por exemplo, associada ao ato, né, de ser ainda. Tive uma outra paciente, agora isso era legal, porque o tal da... Na cabeça dela, a florzinha continuava uma florzinha, porque foi aprendido assim na infância, entende? Então, como que eu vou dar essa florzinha aí e tudo mais? E o que rendia isso? Dor, sofrimento. Isso é extremamente comum, né? Por exemplo, criança que aprendeu, ou que apanhou, ou que foi muito castigada de outras formas, porque fazia xixi na cama, né, até uma idade mais avançada, que foi muito repreendida. Eu já tive uma paciente, por exemplo, que ela, depois de muito tempo de terapia, que ela foi ter esse insight do quanto que ela foi se obrigando, né, quando com 9 anos ela fazia xixi na cama, com 10 anos ela fazia xixi na cama, quanto que ela foi se obrigando a contrair tudo, por medo de fazer xixi ou por medo do castigo. Então isso também a gente vai ver que vai refletir, né? Vai refletir fisiologicamente, vai refletir na vida sexual também. Contraía por medo e quando relaxava para dormir fazia xixi, né? Sim, provavelmente. Que é isso, quando você relaxa, você perde esse controle, aí também você não consegue transar. Eu não sei se eu já falei, mas essa questão da educação rígida com a disfunção, principalmente de dor, tem tudo a ver. No meu mestrado, a gente conseguiu chegar a 100% dos casos de relação dor e educação rígida. E isso não precisa ser necessariamente religiosa, isso pode ser educação rígida dentro de casa, é isso. A tia-avó que mora dentro de casa e que nunca casou e que sempre falou que né, não casa porque é horrível, enfim, tem tantos outros exemplos. Medo de doenças, medo de doença, medo de engravidar, não se permite sexualmente, não se permite outras escolhas sexuais, então começa a ficar rígida, não permite também que fantasie, então assim, tem tudo a ver, né? A educação tem tudo a ver com a sexualidade, tem tudo a ver com a pelve, tem, né, o corpo, e o corpo fala, né, o corpo responde a tudo isso. É legal a gente falar da contração como uma resposta a tudo isso, mas também tem uma outra situação que é bem comum, que é uma queixa, né, às vezes da própria pessoa ou de comentário de parcerias e tal, de que a vagina tá larga, né? Então a gente está falando assim, questão do medo, da ansiedade, o quanto que contrai essa musculatura muitas vezes. Mas por outro lado, a sexualidade também que passa por todo esse fato aí de educação, de tal, né? Do que se tem culturalmente, que a mulher tem que ser apertada, que a vagina tem que ser apertada, que isso dá mais prazer, né? Que por isso que o ânus seria interessante, porque é uma região mais apertada, que daria mais prazer para o pênis. E o quanto que também existe esse outro lado, não só da contração, mas essa carga de responsabilidade, né? Como se uma vagina larga fosse uma vagina rodada, fosse uma pessoa que tivesse tido muitas experiências sexuais,
que não se cuidasse, ou, enfim, então também existe, entre aspas, aí a questão dessa síndrome da vagina larga. Ou não vai ter parto normal, porque senão vai alargar a vagina. Se vai alargar a vagina, né? Existem algumas piadas até sobre isso, né? De parquinho, né? Que vai estragar o parquinho e tal. Estragar o parquinho, essas coisas. Sim. Então a gente vê que isso reflete não essa construção da sexualidade, não só na contração, mas nessa visão, né? O que você vê, Nina? O que você acha? Sim, tem essa questão assim da vagina larga, né? Que às vezes é o parceiro que fala, né? Então a primeira coisa que a gente orienta é que a vagina não vai alargar por ter relação sexual todos os dias, o tempo todo, não vai, porque senão o pênis iria afinar também, né? Então a gente precisa às vezes conversar com o casal para explicar isso. Primeiro ponto. O sexo faz bem até para esse músculo, não é um sexo saudável, uma penetração saudável só vai fazer bem. O que pode estar acontecendo? A gente precisa investigar se realmente é uma diminuição da sensação vaginal, se antes ela tinha sensação vaginal e agora não tem. Pode ser que o músculo esteja fraco? Pode ser, ok, a gente vai fortalecer esse músculo, vai reabilitar, né? Mas se ela nunca teve uma sensação vaginal, ela nunca teve prazer na penetração, o que é muito comum, né? A gente precisa orientar nesse sentido. Talvez ela nunca tenha encontrado realmente o prazer, né? Que a gente sabe que na maioria das mulheres o prazer está na fricção ali da glande do clitóris, né? E acaba que depois que a gente fricciona o clitóris, dá vontade de ter um preenchimento vaginal, uma sensação de atrito ali na vagina, né? Aí é que fica gostoso, que fica prazeroso a penetração. Mas fora isso, realmente não vai ter uma sensação prazerosa ali na penetração. Então, num primeiro momento, a gente precisa orientar, investigar de onde está vindo essa falta de sensação. Se ela está com a sensação de vagina larga, aconteceu alguma coisa, porque existem mesmo alguns traumas perineais, né, que a gente sabe que tem, principalmente nas gerações passadas ali, que tinha aqueles partos completamente sem assistência, realmente um parto vaginal traumático e que fazia trauma perineal mesmo. Isso sim pode levar a uma fraqueza mesmo, né, uma flacidez ali do músculo, realmente, né, a gente encontra isso nas avaliações. Aí é um outro aspecto, né, que a gente vai reabilitar esse músculo. Mas se não tiver trauma perineal, se for um músculo saudável, aí a gente precisa ajudar essa mulher a encontrar o prazer dela, né, que realmente pode não estar ali dentro do canal vaginal, né. Mas é mais comum a gente ouvir do parceiro. Não, o que eu ia falar é que quando a gente teve aquele episódio com o Dr. Marco Túlio para falar sobre a saúde do pênis, e agora pensando também nessa questão da vagina, eu não sei se é uma questão cultural, o que é e tal, mas as pessoas elas têm essa preocupação com o tamanho das partes do corpo, das coisas, né? Porque assim, tem-se o imaginário de que um pênis pequeno não vai agradar, uma vagina que na pira da pessoa é uma vagina larga e que não necessariamente ou se for também qual é o problema, né? Mas aí fica, porque junta questões muito, muito morais e culturais, né? Então, assim, se você tem um pinto pequeno, você não é homem o suficiente, porque quanto mais macho, maior seu pinto. Se você é uma mulher recatada e do lar, sua vagina vai ser uma florzinha pequena, né? Então, se você, por alguma questão, acha que sua vagina é grande ou larga, então você saiu dando para todo mundo, sabe? E aí é um grande contrassenso, né? Exato. Porque se você tem um pau grande e a mulher tem que ter um pau pequeno, ó, tem que ter a mulher pode ter um pau pequeno, tem que ter uma vagininha e realmente eles têm que ter um pau grande. Só que aí não dá match, exato, entendeu? E aí as pessoas ficam infelizes.
Mas já começa no nascimento, né, gente? Vocês já escutaram alguém falando no nascimento? Olha que pré-chacona bonita. Não, eu falo isso sempre, né? Ninguém nunca no ultrassom falou, nossa, hein, essa daí é vaginuda, vai transar que nem doida. Mas esse daí vai ser pintão. Esse aí, ó, tem pintão. E esse lance, né, da vagina larga, a maneira como é colocado, eu já escutei também, até paciente, às vezes, vindo com esse... Eu não deixo de dissociar também de um machismo, né? Porque pra mim, a maneira como é descrita, gente, é tão horrível, parece um pedaço de couro que estica mesmo, né? E que esgarça e que acaba com o tempo. Daí eu me pergunto, amor, não é bem assim, né, que funciona o corpo humano, mas olha que reflexo do machismo. Eu tenho uma pergunta para vocês, lugares de fala, para o Rafa e para o Bernardo. Bonita, então eu respondo, se for lugar de fala, bonita. Tem isso também com um ânus? Tem. Com, tipo, o teu ânus tá largo, ou qualquer coisa assim? Um cuzão. Tem que ter um cozinho. Sim, tem. Pequeno, médio, infantil, pequeno. Ai, esse é o pior nome que eu já ouvi isso, eu fico louco. Assim, é bizarro, né? Esse nome. Eu acho que eu fico passado. Cu infantil. Gente, ouvintes, não existe cu infantil. Não fale isso. Não fale isso, gente. É feio. Que bizarro. É bizarro, é pedófilo. É pedófilo, exatamente. Exato. Sabe? Não é uma referência boa. Você pode falar que tem um cozinho. Tá bom aí, tá ótimo. Agora, respondendo isso, Ana, existe um conceito que eu particularmente acho esse termo muito feio. Você fala, Rafa. Ai, termina com seta. Eu falo, de boca cheia, gente. Existe um termo. Continua que eu falo, amigo, agora que você precisar que eu fale o nome. Existe um termo, eu vou falar porque eu não sou reprimido. Eu fui aluno da doutora Marila Teodorovic, que as pessoas usam, que é cuceta. Então, que é um termo de um determinado grupo em que quanto mais largo e mais soft for o ânus, melhor, né? Então as pessoas, elas têm esse nicho agora, né? E também tem o pessoal que faz fisting, então tem outras coisas, né? Mas eu acho que pro homem que faz sexo com homem, de uma maneira geral, assim, mais padrão, tem essa relação, assim, o passivo tem que estar sempre lá apertadinho e não sei o quê. Então tem também uma reprodução, né? Uma reprodução dessa heteronormatividade tóxica, né? Então isso acontece. E no tamanho da piroca também, né? Mesma coisa. Isso que eu pensei, tipo, a mesma coisa, e a mesma coisa funciona, tipo, tem que ser pirocudo com um cozinho. Ou, tipo... É isso. Então, relação sexual grupos, nesse lugar aí tem que doer, né? Então. Mas tem essa ideia também. Aí, então vamos... duas coisas que eu acho que são importantes. E que eu tô aprofundando meus estudos nisso agora. Então, quando a gente fala de disfunção sexual em homens que fazem sexo com homens, é difícil a gente conseguir estudos por causa dessa multiplicidade de realidades sexuais. Então, que tem a pessoa que é exclusivamente ativa, ou que é exclusivamente passivo, ou que é versátil, que qualquer coisa, um dos dois está valendo, tem o que é versátil mais ativo. Então, por exemplo, um termo que é um diagnóstico, mas não existe ainda, mas já tem vários artigos falando, que seria anodispareunia. Então, que seria a dor no sexo anal, mas uma dor que incomoda ou que faz com que o sexo não ocorra, né? Então, semelhante, por exemplo, às vagínicas, né? Só que aí tem-se a ideia de que o sexo tem que doer, né? Então, é muito difícil você pesquisar isso e você conseguir discutir isso com o paciente. Então, eu estava esperando um momento para perguntar isso para a Nina, sobre essa questão da anodispareunia, como é que a fisioterapia pélvica vê isso, se toma esse cuidado, se ainda é
um assunto tabu? Como é que é isso? Eu acho que depende do fisioterapeuta, né? Se ele tem esse trabalho, se ele tem essa maturidade de trabalho, né? Talvez eu tive que amadurecer nesse sentido, né? Como fisioterapeuta pélvica. Eu sempre pensei, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu sempre pensava formas de justificar tudo por conta do músculo, né? E aí no ambulatório eu evoluí muito nesse sentido. Hoje a gente vê que o músculo pode ser a consequência das travas internas, né? Então tem que ter um trabalho muscular e da sexualidade, né? Então eu vou falar por mim. Hoje, quando eu recebo paciente, homem que faz sexo com um homem e que está com essa dor na região anal, eu preciso entender, da mesma forma que eu faço com a paciente com vaginismo, com dispareunia, eu preciso entender de onde está vindo essa dor. Se realmente foi uma questão muscular ali, né? Ou se ele nunca gostou. Às vezes é isso, né? Ele sempre se sentiu obrigado a ter essa penetração anal, porque tem essa coisa, né? É gay, tem que fazer sexo anal. E não necessariamente, né? Existem muitas formas da gente se relacionar sexualmente. Homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher. Mas, às vezes, ele vem com essa sensação de que é obrigado a ter a penetração anal e nunca gostou. Então, entrou também nesse ciclo de dor, ou teve uma primeira relação anal que foi ruim, foi traumática, e aí entrou num ciclo de dor e aí ele acaba levando para a próxima experiência esse medo, essa ansiedade, e acaba tensionando o músculo. Então, tudo a gente precisa entender, né, como que está a sexualidade dele. Às vezes, naquele momento, ele entende que ele simplesmente não gosta de ter a penetração anal, né? E ok também, não tem problema. Agora, se ele gosta, se ele quer ter, aí tem formas da gente, na fisioterapia, relaxar esse músculo, fazer recurso analgésico, recurso anti-inflamatório, né? Fazer massagem ali na região e fazer esse paciente já voltar a criar uma relação, uma boa relação com esse ânus, né? Voltar a se tocar, voltar a encostar naquela região. É bem parecido com o processo ali da paciente com vaginismo, sabe? Acaba ficando com tanta dor na região que não quer nem tocar. Acaba prejudicando a evacuação também, né? Então, é bem parecido. A gente precisa trabalhar as questões musculares e, em paralelo, sempre a sexualidade desse paciente, né? Ver como é que está o relacionamento, né? Se tem outras possibilidades de se relacionar e tudo mais. A Thalita, nossa coletiver number one, maravilhosa, tá falando aqui que ainda mais que muitas pessoas que fazem sexo anal usam dessensibilizantes. É uma coisa que você vê, assim, e gera lesão. Como é que é essa cultura, né, de usar alguma substância para anestesiar a região? Num primeiro momento, pode atrapalhar. Não, pode parecer que tá ajudando, sabe? Porque daí consegue fazer a penetração e tal. Só que acaba mascarando, né? Porque aí vai acabar fazendo uma penetração ali, às vezes mais forçada, né? E então ele não tá fazendo, ele ou ela, né? Não tá fazendo o relaxamento adequado dessa musculatura, tá simplesmente entrando o pênis ali, fazendo bastante atrito, fazendo aquele movimento de vai e vem. Depois pode ficar bem dolorido, né? Pode dar uma lesionada. Então, quando faz sem anestésico, sem nada ali, dá para sentir melhor, assim, o seu limite, né? Ver se realmente tá relaxado, se tá prazeroso, se não tá. Quando você usa o anestésico, acaba mascarando tudo isso, né? E vai tendo essa penetração mesmo. Então, precisa ver se realmente tem gente que, assim, consegue fazer super, né, relaxando e pronto, faz a penetração e tudo mais. Mas tem gente que acaba forçando isso. Quer ter a penetração anal, de qualquer jeito não aguenta, então acaba usando anestésico. Isso é ruim. Eu acho que o fundamental é estar relaxado e uma boa lubrificação, né? Então a gente não pode esquecer que é uma região que não é lubrificada como a vagina, né? Então, tanto homens quanto mulheres cis e trans que querem fazer sexo anal, tem que lembrar disso, né? É uma região que precisa ser
corretamente, adequadamente lubrificada. Também lembrando que alguns lubrificantes não são indicados com o uso de preservativos, porque acabam prejudicando o material da camisinha, tá? E outra coisa, camisinha, que isso eu já ouvi de alguns pacientes e tal, de usar a camisinha feminina, eu não sei como é o nome adequado agora, porque acho que tinha mudado recentemente. Mudou, né, o nome, não é mais camisinha. Preservativo interno, não é? Preservativo interno. O preservativo interno ele não foi feito para se usar no ânus. Então, essa é outra questão que alguns pacientes perguntam, né? Mas eu acho que o principal é fazer uma lubrificação correta, né? Diga, Tereza. Pode falar. Fala, Tereza. É que, na verdade, vocês ficaram falando e eu fiquei pensando, assim, na população da terceira idade, sabe? E aí eu fiquei pensando, assim, tanto na questão da vagina, que a gente tinha falado um pouco mais cedo, em relação a síndrome da vagina larga, essa sensação de vagina larga. A gente falou que essa musculatura realmente ela pode estar afastada. Aí agora vocês falando em relação ao ânus, né, e o quanto que existe aí essa questão do esfíncter anal, da contração dessa musculatura também. E aí eu fiquei pensando aqui em pacientes em pessoas que já estão na terceira idade, que já existe uma flacidez muscular, né? Por exemplo, pessoas que têm vagina, que têm útero, na terceira idade você vê realmente, como se fala, né? Uma queda da bexiga, uma queda do útero, então aquela sensação de bola na vagina, sensação de que está soltando pum pela vagina, né? São os flatos vaginais. E às vezes tem essa perda urinária, que seria aí uma incontinência urinária, e às vezes também a fecal, né? Uma perda de fezes pela região do ânus. E o quanto tudo isso acaba afetando a sexualidade dessas pessoas. Então, você perder urina durante o ato sexual, ou você ficar com medo de perder fezes, ou de você eliminar gases numa situação diferente, né? Assim, tipo, de uma certa forma é constrangedor. Então, existe algum trabalho assim dentro da fisioterapia mais específico para essas pessoas que estão aí na terceira idade, que tem essas questões assim que a gente fala, né, dos prolapsos genitais e dessas incontinências tanto urinária quanto fecal? Porque isso afeta muito a autoestima, afeta muito a vida sexual. Claro, a gente tem uma grande atuação nisso, né? Nas incontinências todas, pensando que esse público já vai estar com os hormônios alterados, né? Então a gente vai ter que fazer um trabalho de reabilitação um pouco mais, talvez mais prolongado, né? Porque a gente precisa pensar ali em ganho mesmo de massa muscular, então vai ser uma reabilitação mais forte, né? Então tem que fazer. O ideal seria trabalhar, por isso que eu falo, o ideal seria cuidar da saúde desse músculo desde sempre. A gente tem que reabilitar ele lá só na terceira idade, quando ele já está com seus prejuízos, é um pouco mais difícil, né? Então você cuidar de uma boa função sexual, não ter uma relação sexual traumática, né, via vaginal ou via anal, desde sempre, vai ajudar muito lá no futuro, né? Porque você ter esses traumas aí anais durante a sua vida pode levar a um prejuízo, uma incontinência fecal, né? Uma incontinência anal mais grave, né? Lá na frente. Então é muito importante que esse músculo esteja sempre saudável. E aí, então lá na frente, na terceira idade, a gente vai fazer essa reabilitação mais forte, né? Esse ganho de massa muscular mesmo, vai usar bastante recurso aí da fisioterapia para fortalecer esse músculo. Mas o ideal seria não traumatizar esse músculo ao longo da vida, sabe? Assim, às vezes eu oriento até paciente, ou homem ou mulher, que gosta de ter uma penetração anal, mas está sentindo que a penetração peniana está sendo muito traumática, pode usar brinquedos, né, no ânus, gente, porque realmente tem o prazer ali anal. Então pode ser penetração de dedo, de plug, de uma coisinha menor. Então pode brincar de outras formas ali no ânus, se está sofrendo com a penetração peniana, né, no ânus. Porque essa penetração sofrida pode levar a prejuízos mais graves lá na frente.
tá? Respondi? Era isso que você queria saber, Tê? Sim, não, era isso. E eu acho que, de repente, falar que existe sim, né, essa chance dessa reabilitação, às vezes com até aparelhos, né? Dentro da fisioterapia existem alguns aparelhos que ajudam a melhorar essa consciência perineal, que ajudam a melhorar essa força muscular. Pra gente, porque assim, às vezes eu tenho a sensação também que essas pessoas na terceira idade, elas acham que isso é tão natural que muitas vezes elas até nem perguntam sobre isso. Do mesmo jeito que às vezes existe um manto de silêncio sobre a sexualidade dessas pessoas. Ou a relação à dor da sexualidade, acha que é normal e não pergunta. Isso, essas pessoas na terceira idade, talvez elas achem que isso seja normal, que seja esse o caminho mesmo, né, por conta da idade. E aí não procuram ajuda, e pode ver. Quando é incontinência fecal, aí eles procuram, sabe? Eles realmente acham que não tá normal. Mas a incontinência urinária passa batido, principalmente na mulher. Mulher que acostumou a vida inteira a usar um forrinho, um absorvente, chega na terceira idade, tá pingando um pouquinho de urina lá, ela não tá nem aí, continua usando absorvente, né? Sendo que pode ir para fisioterapia e reabilitar, realmente. A gente tem bastante recurso hoje para trabalhar não só o músculo, né? Mas assim, tem a radiofrequência hoje que a gente usa para trabalhar o colágeno ali da região, né? Melhorar o colágeno, melhorar a mucosa ali da região da vagina. Então tem. O Rafa gostou? Se animou? O Rafa se animou, quer melhorar o colágeno. Falando em colágeno, rejuvenescimento e tal, é com o Rafa agora. É aí. Até porque eu fiquei sabendo que a Kim Kardashian passa pomada de hemorroida pra olheira. Eu falei, gente... eu tô nessa tendência de produtos de íntimos pro rosto, a louca. Bom saber, né? Bom saber. Tem um negócio de leite materno, se quiser. Vou perguntar. Eu tô usando agora os estimuladores no rosto, que dá uma boa massageada, assim, dá uma boa estimulada. No rosto agora. Eu só queria fazer um comentário, na realidade, 2 comentários. Primeiro, que incontinência urinária não é brincadeira mesmo, né? É uma das grandes síndromes da geriatria, é um dos problemas que a longo prazo traz muita complicação, né, na vida das pessoas. Então, como a Tereza disse, de vergonha, a pessoa vai se isolando, a facilidade também de ter infecções, então tem um monte de coisa aí, né? Então, incontinência urinária não é brincadeira e não tenha vergonha de procurar o seu médico, fisioterapeuta, psicólogo, quem for, e falar sobre isso e procurar um auxílio adequado. E outra coisa que eu acho que é importante também já que a gente falou de períneo, de campinho, de regiões, né, erógenas e tal, regiões polêmicas, né, é que não importa se você é hétero, homo, bi, cis, trans, ou qual for a sua orientação sexual e identidade de gênero, essa é uma região erógena, é uma região que dá prazer, né? Então, a gente eu acho que tem muito pudor para falar dessa região e do prazer que essa região proporciona, e eu que atendo muitos homens héteros também, né, e que em algum momento surge essa questão da sexualidade, não é incomum os homens se sentirem mal por terem transado com uma mulher uma vez e a mulher encostou no ânus e ele gostou, sabe? Então... e aí já acha que é gay e que não. E aí o caminho para ser viado é bem mais longo, né, bonito? Exato, querido. Não é só uma dedada. É mais trabalhoso. E é outra coisa que, né? Lembrando que é um trabalho mais profundo, né? De interiorização de outras questões, tá? E performance. Era só isso. Just saying. Hoje eu tô falativo mesmo. Ai, gente. Só tá pélvica hoje. Tá pélvica. É que a gente mexeu, que mamilo? Mamilo não é tão polêmico quanto a pelve, né? Nossa, jamais. Não. Concordo. Eu queria perguntar uma coisa pra Nina sobre anel vagina.
Como é que fica? Como é que são os músculos? Como é que faz essa reabilitação, né? Porque ela precisa fazer também uma fisioterapia ali numa anel-vagina. Anel-vagina a gente faz tanto em mulher cis que tem uma malformação, né? E a gente faz também ali a cirurgia de mudança de sexo, faz readequação. E aí, na verdade, acho que esses aspectos cirúrgicos, acho que a Tê sabe falar melhor que eu. Mas, enfim, fica um canal vaginal ali na cirurgia, né? Eles abrem um canal vaginal, a vulva fica bem bonitinha, assim, bem normal. Fica bem bonitinha. E o canal vaginal tem anatômica linda. E a gente vai precisar fazer um trabalho ali com as próteses, né? A dilatação progressiva. Na neovagina a gente costuma usar uma prótese um pouquinho mais, pode ser a prótese um pouquinho mais rígida, aí ela precisa fazer um trabalho ali de dilatação diário, né, pelo menos de 6 meses a 1 ano, ali ela vai fazendo essa dilatação, uma prótese que seja mais arredondadinha, assim, né, para fazer um formato ali do canal vaginal bem anatômico mesmo. E aí, claro, a gente vai ter que fazer um trabalho de sensibilização e de redescoberta ali do prazer, né? De autotoque, dela sentir onde está o prazer na região e tudo mais. E, claro, um trabalho corporal, né? Eu tenho estudado muito isso sobre essa questão na população trans, essa questão corporal global, sabe? Não só da pelve, né? Porque às vezes ela vem de um trabalho, assim, ela vem de uma vida, né, de muita repulsa daquele corpo, então ela vai criando ali uma alteração postural, né, ela vai criando muitas culpas, enfim, e não gostando de muitas partes do corpo, né, então depois dessa cirurgia, além de a gente ter que fazer esse trabalho vaginal, a gente vai ter que fazer ali um reencontro com esse corpo, né, de autoconhecimento e tudo mais. Então, a cirurgia da neovagina, a gente vai trabalhar essa questão das próteses aí, ela vai fazer o trabalho progressivo em casa e a gente vai ajudar nesse caminho aí da sensibilização para ela redescobrir esse prazer e soltar o corpo como um todo, sabe? Muito bem. Eu já estou satisfeita nesse momento. Alguém mais? Também estou bem satisfeita. Rafa, tá satisfeito? Meu amor, mas como numa salsa. Tereza, você que carrega no seu nome, né, questões fundamentais para o tema de hoje. Né? Questões pélvicas, digamos assim. Questões Tereza Pelvis. Embira Pelvis, não é? Não, embira o cu, é quase que empine a pelve. Acho que talvez seja. Você sabe que uma paciente que já é um tempão, assim, ela veio essa semana no consultório e falou: ô doutora, eles fazem muita bagunça com seu nome. Todo mundo acha isso, gente. Eu acho muito injusto. Ela ficou assim. Muita gente fica com dó da Tereza, gente. De vocês. Olha, não precisa falar o nome, mas eu já mando um beijo para a senhora que é paciente da doutora Tereza em Biruçu. Beijo especial. Tá? Beijo especial, e só para falar que é amor isso, porque se não fosse a gente deixaria passar em branco. Tá bom, a gente nem embirava. Vou fazer um bonitinho, então vou mandar beijos embissucarados para as pessoas. Olha! Já inventou mais uma, né, Rafa? Tá com açúcar, você prefere cu ou doce? Com doce! É a Tereza, cu doce. Cu doce, pode ser. É que a gente se ama, amiga, a gente não tira sarro de quem a gente não ama, porque não tem graça. Fica bem mais feliz agora. Pessoais, mensagens finais, vamos lá. Nossa convidada, Nina, você quer falar alguma coisa? Fique à vontade, esse espaço é todo seu. Quer mandar algum beijo especial? Queria mandar um beijo pra minha mãe, que ela deve estar chocada agora. Minha mãe nunca gosta quando eu falo dessas doações, assim. Qual que é o nome dela?
Miranda. Dona Miranda! Beijo, Dona Miranda. Perdoa a nossa boca suja. A gente tem boca suja, mas a gente Ou é a bem. Sula? Mas eu juro, mãe, eu juro que eu faço um trabalho muito sério, muito bonito. Eu prometo. É lindo o teu trabalho. É lindo mesmo, salvando pessoas. Deixa suas redes aí, Nina, quem quiser te seguir. Ah, sim, meu arroba é doutora Nina Morena. E Meu arroba é muito bom. É só... Tem blogueirinha, né? Meu Muito arroba. bom. Meu Instagram é arroba doutora Nina Morena. Eu tô muito feliz. Adorei estar aqui. Espero que vocês me amem e que me chamem muitas vezes. Claro. A gente já vai ter um quadro. A gente já vai te passar trabalho. Momento pélvico. Momento com pélvico. Um fundo musical. Ana? Eu quero mandar beijos para todo mundo e para minha paciente em Milão, que fica sempre pedindo para eu mandar beijo para ela. Ela sabe quem é. Um beijo. Tchau, bonita. Seu arroba? Meu arroba é arroba Ana Fanganiello Psi. Mas procura lá no Coletivo C, que estamos tudo lá, né? Estamos tudo lá. Rafaela? Sim. Bonita, presente. Bom, gente, obrigado, Nina. Foi muito prazeroso, divertido e lúdico também. Deu para Você respondeu muitas dúvidas que eu tinha, até como profissional da área. Gostei bastante. Deixo o meu beijo. Em relação aos meus arrobas, eles são Nelores. Bernarda tá cuidando pra gente, que tá lá em Campo Grande. A gente chama Sociedade de Arrobas. rafaelzene.psi, tá? E um beijão pra vocês e cuidem das suas pelves. Beijo. Marina. O meu arroba é Marina Zanetti. Amei, Nina, obrigada. A Nina fala super bem, explica tudo super bem, amei, assim. E eu acho que as pessoas não pensam muito nas pelvis delas e elas deveriam pensar. Obrigada, foi maravilhoso. Tereza. Eu queria mandar um beijo em especial para a Thalita, que eu sinto que ela me defende, tá? Ela beijo, acabou Thalita. de ficar aqui. Em vírus 7. Beijo pra Ibiro 7. Né, gente? Beijo, Thalita. Beijo. Beijo, Thalita. Não precisa defender a Tereza. Eu queria agradecer a Nina, né? A Nina, além de ser uma parceira lá do Projeto Afrodite, está com a gente há um bom tempo. Eu costumo indicar, né, algumas pacientes minhas para Nina, e eu recebo esse feedback muito positivo, né, do seu trabalho. Então, assim, eu acho que como mensagem final, eu queria dizer que as pessoas não fiquem com dúvidas. Tipo, se você acha que sua vagina tem um osso, tem uma barreira, procure um profissional para avaliar o que tem, que muitas vezes pode ser essa musculatura aí muito contraída. Se você está ouvindo de alguém que sua vagina está larga, que sua vagina está caída, se a bexiga está caída, se tem alguma coisa, procure um profissional para ver se realmente tem alguma questão muscular ou não, que pode ser resolvido, como que é, ou se é, né, se é além do músculo. E se você tem perda de urina, se você tem medo de eliminar gases, se não tiver nada disso, né? E você vai escutando isso, você procurou um profissional e tá tudo bem, procure outro parceiro, outra parceira, né? Também faz bem. Então eu queria fiquei polêmica. Não abri minha boca. Ana sempre polêmica. E ela adora jogar isso assim, né? Tipo. Lidem com isso, né? Lidem. Estou falando. Tereza, aonde a gente te encontra, Tereza? Qual é o seu arroba?
Meu arroba é dra.tereza em Biruçu sem cedilha. Então fica Tereza em Birucu. Arroba em Birucu. Finalmente! Você vê a gente agora a gente começa a parar de tirar sarro. É terapia de Nada como trabalhar o assoalho pélvico para poder embirucar o cu. Exato. Você, fala aí. E agora eu gostaria de mandar beijos para o pessoal do Mato Grosso do Sul. Estou no Mato Grosso do Sul. Um beijo. Um beijo pro meu pai, um beijo pra minha mãe, um beijo pra minha irmã Mariana, que está aqui. Eles são super coletivos. Beijo pra eles também. Eles estão assistindo lá em cima. Eles me amam porque eu sou mais legal. Eles falaram isso. Polêmica. Não falaram, não. Eles mandaram no Instagram do coletivo outras coisas. Eles mandam mesmo. Um beijo para vocês. Marta, meu arroba. Meu arroba, eu vou mostrar quem tá vendo a live. É um arroba do Humberto Espíndola. É uma Mona Lisa Nelore. Tá, querido? Quem pode compra, quem não pode, me olha. E vocês podem me encontrar no Instagram, que é @BernardoRai. Resolvi, ficou tudo mais simples agora. Bernardo Rai. É isso aí, beijo para todos os coletivos. Vocês encontram a gente em todas as plataformas: Google, Apple, Deezer, Spotify. Instagram é @coletivoser. E siga a gente, dê likes, estrelinhas, curtam e façam o que quiserem. Beijinhos. Exatamente. E até a próxima. Beijo. Pensamento pra semana. Cada um no seu quadrado, cuidando do seu redondo. Beijo.